para finalizar a parte das progressões aritméticas, agora a gente fala da soma dos termos da PA. Bom, a soma significa somar todos os valores de uma progressão aritmética. Então, por exemplo, determine a soma dos 50 primeiros termos da PA, menos 10, menos 6, menos 2 e assim sucessivamente. Então, a gente vai somar cada um com o outro. Menos 10 com o menos 6, resultado soma com o menos 2 soma com o próximo e assim sucessivamente. Obviamente que a gente não vai fazer isso à mão, um por um. A gente vai utilizar a estrutura da soma dos termos da PA, que diz Sn igual a A1 mais AN vezes o número de termos dividido por 2. Então, a soma dos n primeiro termos, basta que a gente faça o valor do A1 somado com o AN, primeiro com o último, multiplica pelo número de termos e divide isso tudo por 2. Nas questões de soma dos termos da PA, a gente vai sempre trabalhar em conjunto com o termo geral, aquela do AN mais n-1 vezes a razão. Dificilmente uma questão de PA vai envolver só substituição direta nessa fórmula, tá? Em algum momento vai faltar algum desses dados aqui e a gente vai ter que recorrer ao termo geral para descobrir esse dado faltante. Então, por exemplo, para determinar a soma dos 50 primeiros termos dessa PA, a gente abre o termo geral, Sn A1 mais AN vezes n dividido por 2. Valor como é a soma dos 50 primeiros termos, nós estamos trabalhando com S50. Então, se no lugar do n foi 50, no lugar do n aqui é 50 também, assim como o AN a gente vai estar falando do A50. Então, a soma dos 50 vai ser A1 mais A50 vezes o 50 dividido por 2. A1 nós temos, é menos 10. A50 a gente ainda não tem, então veja que travou. Aqui a gente tem o valor do A1, tem o número de termos. Para descobrir a soma dos 50, ficou faltando o valor do termo 50. Isso é comum de acontecer nas questões envolvendo a soma dos termos da PA. Então, quando acontecer isso, você para, olha para isso daqui e abre separadamente um termo geral para descobrir quanto que ele vale. Então, calcula A50. Termo geral. AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Logo, A50 vai ser o A1, que é menos 10, n, número de termos, que é 50, menos 1 vezes a razão. Veja que a razão não foi fornecida diretamente na questão, mas a gente consegue determinar. É só pegar um termo menos o seu anterior. Então, menos 6 menos menos 10 é menos 6 mais 10, que vai dar 4. Então, a gente tem todos os valores do termo geral. 50 menos 1 é 49, que multiplicado por 4 vai dar 196. Menos 10 mais 196 é 186 e a gente consegue descobrir o valor do A50. Descoberto o valor do A50, agora sim a gente substitui no que estava faltando ali na fórmula da soma dos termos. Vamos ficar com menos 10 mais 186, que é o A50, vezes 50 sobre 2. E aí a gente consegue resolver essa conta somando 176, 176, já simplifiquei aqui o 50 com o 2, que é 25, eu poderia ter feito a multiplicação antes e depois dividir sem problema nenhum, e a gente chega que a soma dos 50 primeiros termos daquela progressão é 4.400. Então, normalmente vai acontecer isso. Abre a fórmula das somas do termo, vai faltar um dado, junta com a estratégia do termo geral para descobrir o dado faltante. Soma dos números pares compreendidos entre 15 e 93. Então, vejamos que nós não temos o 15 e o 93 como números pares. O primeiro número que é par depois do 15 é o 16. O último termo que é par antes do 93 é o 92. Então, esses são os números pares entre 15 e 93. Eu tenho que saber os outros para somar. Então, se é para fazer a soma, A1 mais AN dividido por 2 vezes o número de termo. A1, valor do primeiro termo. O primeiro par é o 16. AN, o valor do último par, que é o 92, vezes o número de termos dividido por 2. Eu consigo só somar esse 16 com esse 92 e vou travar 108 vezes N dividido por 2. Não sei qual é o número de termos. A exemplo do que a gente viu antes, para e abre a fórmula do termo geral para descobrir esse termo faltante. Então, abre o termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. AN, valor do último termo. O último termo é 92. A1, valor do primeiro termo. O primeiro termo é 16.
n, que é o número de termos, não sei, vezes a razão. Por que a razão é 2? Porque estamos trabalhando com a sequência dos números pares, que é 16, 18, 20, 22, ou seja, uma sequência que aumenta de 2 em 2. Se a gente trabalhasse com a soma dos números múltiplos de 3 ou múltiplos de 4, ia mudar essa razão para 3, para 4 e assim, respectivamente. Mas como são números pares, a razão acaba sendo 2. Jogue esse 16 somando para cá, subtraindo. Vai ficar 92 menos 16, que é 76. Esse 2 que está aqui multiplicando também vai dividindo. 76 dividido por 2 é 38. E esse 1 subtraindo vem somando e a gente fica que o número de termos é 39. Ou seja, essa sequência dos números pares do 16 até o 92 envolve 39 números. Se eu descobrir que o n é 39, eu posso agora terminar substituindo o n na soma dos números que a gente estava trabalhando antes. Então, vamos ficar com 108 vezes o 39, que é o número de termos, dividido por 2. Fazendo 108 por 2, simplifiquei, deu 54, e multiplicando com 39, a gente chega na soma de todos os pares compreendidos entre 16 e 92, que é 2106. Mais um. A soma dos 6 primeiros termos de uma sequência, de uma PA, é 9. E a soma dos 13 primeiros termos é 156. Calcule a razão. Vamos por partes. Soma dos 6 primeiros termos é 9. Ou seja, a soma dos 6 primeiros termos vai ser igual a 9. O que é a soma dos 6 primeiros termos? Pela fórmula da soma dos termos, A1 mais A6 vezes o número de termos, que é 6, dividido por 2. A questão diz que é 9, então 9 igual a 1 mais A6 dividido por 2, vezes 6 dividido por 2. Esse 2 dividindo vai para lá multiplicando, 2 vezes 9 é 18. Esse 6 multiplicando vem para cá dividindo, 18 por 6 é 3. Então a gente chegou nessa equaçãozinha, que 3 é igual a 1 mais A6. Travei, é uma equação com duas incógnitas. Olha a outra informação. A soma dos 13 primeiros termos é 156. Então, vamos calcular a soma dos 13 primeiros termos. A soma dos 13, S13, é A1 mais A13 vezes o número de termos, isto é, 13, dividido por 2. De novo, o valor do S13 foi fornecido, é 156. 2 dividindo vai multiplicando. 6 que está multiplicando vem dividindo. E a gente vai ficar com 52 igual a 1 mais A13. Então veja que isoladamente essas duas equações não resolvem nada. Mas se eu jogar uma dentro da outra, a gente consegue melhorar um pouquinho mais para descobrir a 1. Ou, por outro lado, eu posso abrir esses caras pelo termo geral. Veja que A6 abrindo pelo termo geral é A1 mais 6 menos 1 vezes a razão. Então, abrir isso daqui pelo termo geral. Também, a 13 é A1 mais n menos 1, A1 mais 13 menos 1 vezes a razão. Abrir isso daqui pelo termo geral. E aí a gente vai conseguir melhorar um pouquinho mais. Esse A1 mais 5R, A1 mais A1 são 2 A1s, e eu chego numa equação envolvendo A1 e razão. Aqui também, abrindo pelo termo geral, A1 mais A1 são 2 A1, 13 menos 1 é 12R. Cheguei numa equação envolvendo A1 e razão. Como esse daqui envolve o primeiro termo e a razão, e esse aqui também envolve o primeiro termo e a razão, a gente pode montar um sisteminha de equações. Então, montando um sistema de equações, multiplica essa equação aqui de cima por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, a gente pode juntar e cancelar. Menos 2A1 com 2A1 cancela. Ficamos só com 12R menos 5R, que é 7R. 52 menos 3 é 49. Passa esse 7 dividindo e R vai ser 7. E ele pedia na questão justamente para a gente calcular a razão. Está aqui, a razão vale 7. E aí está resolvida a nossa questão. Último, um anfiteatro possui 780 lugares distribuídos da seguinte forma: 12 poltronas na primeira fileira, 20 na segunda, 28 na terceira e assim sucessivamente. Quantas fileiras tem o teatro? Então a gente tem 12 na primeira, 20 na segunda, 28 na terceira e assim por diante.
Observa que a cada próximo termo aqui, que representa a quantidade de poltronas na fileira, aumenta em 8 unidades. Então, esse anfiteatro tem um número de fileiras, um número de cadeiras na fileira se comportando de acordo com uma PA de razão 8. A cada fileira mais para trás, aumenta 8 poltronas. Ele vai ficando cada vez maior. Eu quero saber quantas fileiras tem esse teatro. Então, quantas fileiras tem o teatro? A gente pode partir pela informação do total de lugares. O que vai ser o total de lugares? É o lugar que tem na primeira, mais o lugar que tem na segunda, mais o lugar que tem na terceira fileira e assim por diante. Então, a soma de todos os lugares é dado por A1 mais AN vezes N dividido por 2, que é a fórmula das somas dos termos. A soma de todos os lugares é 780, que o enunciado deu para a gente. Quantidade de poltronas que tinha na primeira fileira é 12. Então, 12. Mais AN, quantidade de poltronas na última fileira, não sei qual é, vezes o número de fileiras. Então, veja que aqui a gente travou e ficamos em duas incógnitas. O número de fileiras e a quantidade de poltrona na última fileira. O que a gente faz? Abre o termo geral. Abrindo o termo geral, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. A1 a gente sabe, quantidade de poltrona na primeira fileira é 12. N menos 1 vezes a razão a gente sabe porque a gente observou que a cada próxima fileira aumenta 8 poltronas. Então, vai de 8 em 8. N menos 1 vezes 8, joga uma distributiva, 8N menos 8, 12 menos 8 é 4, e a gente tem que AN é 8N menos 4. Então, onde está escrito AN, eu posso colocar 8 mais 4 no lugar. Onde está escrito AN, eu posso colocar 8 mais 4 no lugar. Então, a gente põe 780 é 12 mais, no lugar do AN, 8 menos 4, vezes N sobre 2. Então, 12 mais 8N menos 4, mais 4, vezes N dividido por 2. 12 mais 4 é 16, e esse N aplica uma distributiva multiplicando todo mundo dentro do parênteses. Veja que isso daqui vai dar uma equação do segundo grau que a gente consegue resolver por Bhaskara, ou se for o caso, faz aí passo a passo por soma e produto. As duas possibilidades de resposta vai dar N igual a 13 ou N igual a menos 15, como se fosse o x1 e o x2 da Bhaskara, aí, x' e x2'. Porque aqui eu usei a variável N, que é o que o problema está trazendo para a gente. Então, ou N é 13 ou N é menos 15, isto é, ou o número de fileiras vai ser 13 ou o número de fileiras vai ser menos 15. Não tem como a gente fazer um teatro com menos 15 fileiras, então o número de fileiras desse teatro vai ser igual a 13. Então, todas as questões, todas não digo, mas no geral, as questões de soma dos termos da PA sempre vai envolver dois cálculos. Um cálculo com a fórmula do soma do termo da PA propriamente dita, que vai faltar um dado, vai faltar uma informação, e essa outra informação faltante você resolve pela fórmula do termo geral da PA, que a gente já viu na aula anterior.